Continuando com a nossa segunda parte do assunto de hoje, endermo e vacoterapia. Então vamos lá, vamos falar agora um pouco desta terapia, né, de pressão negativa, com foco maior aqui no nosso objetivo estética, né? Então, Fernandes e associados aí e colegas fizeram uma citação sobre esta terapia. Então, são sistemas que se caracterizam pela aplicação de uma pressão negativa sobre a pele por meio de aparelhos que têm um efeito de ventosa, sendo que os mesmos podem ser deslocados durante o tratamento, né, ou a aplicação. Isso é uma definição, tá? O efeito do vácuo gerado por essa pressão negativa vai promover o massageamento do tecido, semelhante ao movimento de palpé-rolê quando deslocado. Então, palpé-rolê é uma técnica que a gente utiliza para mobilizar o tecido. É mais ou menos parecido como o rolamento que a gente faz na massagem relaxante, tá? Então, a vacoterapia, somente a pressão negativa vai ser utilizada com um cabeçote de vidro ou de acrílico, sem os dispositivos que vão permitir o deslocamento, ou seja, roletes, esferas, enfim. E a endermoterapia, temos os cabeçotes com acessórios próprios, né, que vão facilitar esse deslizamento. Então, quando a circulação linfática for prioridade, com esse tipo de tratamento de aparelho, a pressão é a menor possível, a menor sucção possível conseguida ali no aparelho para deslocamento do tecido. E a velocidade, logicamente, mais lenta, assim como o sistema pede, né? Então, aqui nós temos um desenho, né, mostrando a endermoterapia, ou seja, os roletes, né, simulando o que aquilo vai fazer no tecido. Então, existe ali a prega do tecido, né, a sucção, observem no tecido os vasos sanguíneos também, né, sendo puxados ali com o tecido, com a pele, enfim. Camada de gordura, olha lá que interessante. Então, a gente consegue fazer a mobilização de todas essas estruturas, tá? Então, esses dois cilindros vão auxiliar o deslocamento do tecido, tá? É muito importante isso, né? Para as nossas terapias, principalmente aquelas que apresentam dificuldade de mobilização de tecido, fibroses, né? Estagnações, como no caso da celulite, tá? Então, é bem bacana aí pra gente fazer muita coisa. A dermotonia é uma terapia por pressão negativa também, bastante utilizada na fisioterapia, na massoterapia, tá? Ela vai ser usada de forma contínua e pulsada, então com um pulso contínuo ou tendo intervalos, né, entre eles, e a gente vai conseguindo efeitos ali daquele tecido, né? Efeitos reflexos, tá? Então, em outro local eu trabalho uma região e aquele resultado se dá numa outra região. Então, é reflexo, né? Reflexamente a outra região. E a forma contínua, eu vou conseguir uma diminuição da congestão, das contraturas de tecido, de musculatura, tá? Então, ela vai utilizar para isso zonas reflexas, que eu vou mostrar para vocês o que é. Né? Então, esse tipo de terapia vai encontrar, né, detectar zonas que tenham mais congestão, que estejam congestionadas. E essas zonas a gente chama de dermalgia, né, que é uma dor que está ali naquela região. Ou dermodistonias, também pode ser chamada assim, tá? Então, as dermalgias são reflexos na pele. E esses reflexos podem ser causados por perturbação
do equilíbrio da excitabilidade, então da inervação ali daquela pele, ou por própria tensão, né? E elas estão localizadas nos dermátomos, que correspondem a uma região, né, a um segmento da medula, né, da inervação, do nervo que sai ali daquela região. Olha que interessante, né? A técnica palpé-rolê, lembra que eu falei para vocês, vai fazer ali uma avaliação. Então, a gente vai, faz o palpé-rolê, percebe onde não tem a mobilidade direito, onde existe ali uma alteração da sensibilidade e faz o tratamento em cima daquela zona, né? Então, eu tenho o dermátomo, que é essa região inervada, né? Por nervinhos, por axônios que saem de lá da medula. Então, formam o nervo, né? A raiz nervosa. E o biótomo é a região onde esse nervinho vai encontrar o músculo, tá? Então, é bem interessante isso, né? Então, é uma ligação lá da região de onde ele sai, do nervo sai lá da medula, através o axônio sai da medula através de um nervo, né? Um conjunto ali de axônios, e vai encontrar lá a sua musculatura específica, né? Então, a dermotonia é uma terapia que usa zonas reflexas. Olha aqui, nessa foto a gente tem os dermátomos, olha que interessante, né? Então, a partir lá, C5 vai atuar na clavícula, 5, 6 e 7, margem lateral dos membros superiores, e assim sucessivamente, tá? Então, é uma demarcação, né, esquemática desses dermátomos. E podemos trabalhar através disso, né, desses mapinhas com a endermoterapia. Então, quais são as manobras que a gente pode fazer aqui, né, no nosso caso, no massageamento com a endermo? Desfibrosagem, que vamos utilizar a movimentação em 8 e zigue-zague. Estimulação de fibroblastos, né, vamos tonificar. Aumento da circulação, podemos usar o zigue-zague também. Na drenagem e modelagem, o deslizamento, tá? Como que a gente vai fazer isso, né? Higienizar a pele, né? Dependendo da nossa utilização do aparelho, nós vamos utilizar um creme ou um óleo. Nesses casos, a gente precisa de um filtro entre o cabeçote e a mangueira para que aquele material, né, aquele veículo não estrague o aparelho. Tem que ter muita atenção sobre isso. Ou alguns aparelhos, né, indicam a utilização de malhas de contenção. Então, é uma malha, parece uma meia fina em todo o corpo, que o cliente coloca e a mobilização é feita com o aparelho em cima desta malha. Logicamente, utiliza malha, uma malha por paciente, e é um custo bastante elevado para o tratamento, tá? Então, atualmente, é muito difícil você encontrar alguém que utilize esse tipo de malha ainda, ok? Mas lá no início da enderma, essa malha era muito usada, solicitada, enfim. Eu, particularmente, não gosto de utilizar malhas, porque eu gosto de ver a reação do tecido, aquela hiperemia que eu tô causando, enfim, tá? Filtro, né? Como eu já havia dito. E o tempo de aplicação vai variar, né? Eu coloquei 30 a 40 minutos, depende da técnica que você vai fazer, da região que você vai utilizar, né? Que o seu objetivo. Você pode, por exemplo, utilizar para fazer um posterior de coxa bilateral, dependendo da hiperemia, da mobilização que você conseguir, pode ser que você nem utilize 30 minutos. Então, tudo é relativo, né? Esse tempo é relativo. Sugestão, né? Vamos sugerir aqui pressões. Então, eu posso utilizar entre 200 e 300 milímetros de mercúrio para abertura de cadeias ganglionares, né? Sobre as cadeias ganglionares, ou tonificação de tecidos, tá? E aí,
pulsado, no modo pulsado, onde vai ocorrer interrupção dessa sucção. Então, succiona e para, succiona e para. São pulsos. E eu consigo no aparelho determinar o número de pulsos que eu quero por minuto, tá? E a contínua, entre 100 e 150, eu vou massagear, né? Vou diminuir fibrose, vou trabalhar estrias, tá? Se eu tiver com a intenção de fazer uma drenagem, aí eu vou usar 30 milímetros de mercúrio, bem suavezinha mesmo, tá? O óleo ou creme que eu vou usar como veículo é bem pouquinho, tá? É somente para não dar uma sensação desagradável naquele tecido. Alguns terapeutas não utilizam nenhum tipo de veículo, tá? Então, o tempo máximo para causar aquela hiperemia é de 30 minutos. No caso da drenagem, não vai causar hiperemia, logicamente, né? Efeitos da pressão negativa. Então, eu vou ter aumento da vascularização sanguínea e linfática, consequentemente, melhora de oxigenação e nutrição. Quando eu estiver trabalhando, né, com a drenagem, o movimento do cabeçote vai ser sempre no trajeto linfático, e aí sim eu vou ter essa reação, né? Aumento da mobilidade cutânea, diminuição de aderência, aumento de colágeno, estímulo de fibroblastos e com isso a tonificação da pele, né? Então, é importante a gente entender como é que usa esse aparelho para tirar esse mito, né, da nossa cabeça de que a pressão negativa vai causar flacidez. Se a gente souber utilizar, a gente vai estimular a produção de fibroblastos e, consequentemente, de colágeno, tá? Podemos promover o relaxamento, né, e trabalhar as zonas reflexas, né? Indicações: celulite, né? Então, FEG, LDG, PF, então, celulite é a primeira, né? Gordura localizada, modelagem corporal, eu posso trabalhar como uma massagem modeladora através da pressão negativa. Cicatrizes, edemas, estrias, pré e pós-operatório, tá? Então é bem amplo, né, a utilização. Relaxamento, hein? Não podemos esquecer. Contraindicações, então, reumatismo inflamatório, doenças, né, de pele, tumores, processos infecciosos, problemas renais, pós-operatório recente, né, eu citei indicação pós-operatório, mas vamos dar um exemplo, da indicação seria uma fibrose, então eu tenho lá uma fibrose pós-operatória, eu posso usar a pressão negativa para diminuir essa fibrose, mas eu não vou usar a endermoterapia ou a vacoterapia num pós-operatório recente, tá? Cicatrizes recentes também não. Gestante na região abdominal, eu posso trabalhar com a pressão negativa nas costas da gestante, nas lombalgias que a gestante tem. É uma massagem, né? Eu não tenho uma corrente passando por ali. Doenças vasculares, logicamente, né? As tromboses, as linfagites, fangites, que aí a gente está pensando no sistema linfático, né? Então, eu posso ter ali uma inflamação do sistema linfático, não devo usar. Fragilidade capilar, então, as pessoas que têm a fragilidade capilar, que ficam com equimoses com muita facilidade, também não é indicado. Quem faz tratamento com medicação anticoagulante, também não, assim como diabéticos e hemofílicos.